Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Labcast. Hoje iniciamos a série Mentoras e ao meu lado esquerdo hoje, como co-host, minha parceira Adriele. Bem-vinda! Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Adriele, responsável por toda a parte de comunicação e eventos aqui do Lab. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. Tá animada pra hoje? Tô bastante. Que legal, que Nervosa. bacana. Acho que tô nervosa quanto a Jéssica, talvez. Tá Ou a nervosa? Jéssica, eu tô. Primeiro, Primeiro. muito bom, seja muito bem-vinda. Sou Gelson, coordenador do Lab Fê Comércio. E hoje a gente recebe Jéssica Matos. Uma salva de palmas pra Jéssica. Boa. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado Obrigada pelo por ter topado o convite. Boa. Oi, pessoal. Muito bom dia. Eu sou a Jéssica Matos, né? Sou empresária, consultora, mentora do programa Startup in Lab. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa manhã para a gente falar um pouquinho, conversar. Tem vários insights aí num papo bem divertido. Que legal, que bacana. Muito bem-vinda. Certeza que vai ser um bate-papo bastante agregador, né? Pra gente trocar uma ideia aí com o pessoal. Boa. Antes de mais nada, antes de a gente falar de negócios, de mentorias, de programa de aceleração, de startups, quem é a Jéssica? Quem é a Jéssica, pessoa física? Da onde veio? Que se alimenta? Do que se alimenta. Uma boa pergunta para a gente começar 2025, né? Boa. Porque normalmente a gente faz essa reflexão ali no dia 31 pro dia 1º. Hoje a gente tá um pouquinho diferente, hoje a gente tá tomando chimarrão em vez de água. Excelente. Com a cuia do Lab. Excelente, para fazer um merchan. Então, eu sou de Esteio, né? Sou conterrânea da cidade maravilhosa. Eu acho incrível Esteio. Meus amigos sempre brincam que quando eu encontro alguém de Esteio, eu fico muito orgulhosa. Que realmente eu acho uma cidade incrível. Tenho 34 anos, recém-completados. Minha vida toda foi em Esteio. Eu vim para Porto Alegre para começar a minha carreira. Trabalhei por muito tempo na Telefônica, na área de inteligência comercial. Depois eu comprei um negócio, comecei a empreender. E aí, nessa carreira de empreendedorismo, eu acabei me apaixonando pela área de inovação, tecnologia, me inseri no ecossistema de inovação. E eu acho muito legal a gente parar para pensar, e essa pergunta eu acho muito pertinente, porque às vezes a gente não sabe quem nós somos sem o trabalho, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que curto a vida muito, gosto de viver experiências. E para mim a jornada do empreendedorismo tem que ser leve. A gente tem que curtir cada dia ali como se fosse único. Que legal, que bacana. Legal. Bacana essa história. E o pessoal de telecom sempre se encontra, né? Sempre. Mais cedo ou mais tarde. Sempre Eu sempre acaba acho que junto. essa é a experiência da vida que todo mundo vai ter, né? Eu não tive ainda. É tipo o Fuca e a morte. É, Um pouco. Boa reflexão. tá bom, boa É, reflexão. Inclusive um Fuca, é difícil, tô atrás de um Fuca. Se alguém tiver um Fuca para negócio aí, No Então, caso, estou Fuca atrás e de a um morte, vou um deixar Fuca. devendo, mas telefônica eu então tá. fiz parte. Já fizemos parte, né? Já fizemos parte. Fuca e telecom já fiz parte, né? Telecom é um negócio que é uma escola, né? Normalmente quem vai para telecom fica bastante tempo, assim, e se orgulha da trajetória. Então, Muito bom, bacana. Jéssica, vamos lá. Como é que, olhando para tua trajetória assim, como é que surgiu esse interesse por inovação, por mentoria, ou tu entrou em empreendedorismo assim sem nem saber que era inovação? Porque às vezes acontece, né? Às vezes o pessoal faz inovação e não sabe, sabe. né? Não entra. E eu acho bacana isso. Porque quando eu penso, pelo menos, né? Quando eu entro em algum negócio, né? Que eu sou inconsciente e competente, né? Ou seja, eu estou fazendo inovação, mas eu não tenho consciência, eu tenho competência, mas eu não tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Eu acho que consigo fazer com muito mais amor do que quando eu entro num negócio para fazer inovação, né? Com o intuito de fazer inovação, mas talvez eu nem saiba direito o que é. Onde é que despertou assim para ti isso? Ou tu começou e talvez nem sabia dessa Boa, parada assim? excelente pergunta. Não, eu comecei, na verdade, empreendendo no setor tradicional. Então, comecei com uma sócia comprando um salão de beleza. E naquela época eu nem sabia o que era startup, muito menos inovação, muito menos, né, a importância da tecnologia, da gente Que ano utilizar. isso? Uma boa, excelente pergunta. Meu Deus, eu acho que 2013, talvez, 2014, por aí. Por aí? Por aí, Show. uns 10 anos atrás, talvez. E aí, no setor tradicional, a gente não teve esse tino, né, da importância da inovação. A gente foi fazendo
O feijão com arroz bem feito ali, porque o nosso grande intuito era vender mais, fechar o balanço no final do mês, as contas, né, e deixar o fluxo de caixa sustentável. Acho que Era um esse é salão de beleza tradicional, um salão de beleza em tradicional. Esteio, Porto Alegre, em né? Porto Alegre. Já em Porto Alegre, Bacana. nessa época, ali no bairro Petrópolis. E aí, depois, a gente migrou, ali um pouco antes da pandemia, para um instituto de cursos. E aí, quando a gente chegou no instituto de cursos, né, que a gente fez essa virada de chave do salão de beleza, a gente vendeu o salão de beleza, e aí migramos, porque era uma demanda que estava muito em alta, então tinha muitas pessoas que queriam eh, começar a migrar de carreira, né, para ter mais liberdade financeira, mais liberdade de tempo. E a gente viu que tinha uma oportunidade gigante no mercado de trabalho. Então, quando a gente tinha um salão de beleza, um dos grandes desafios do setor é a contratação, Uhum. Imagino. porque a gente tem uma rotatividade muito grande, né, de manicures, de profissionais da área. E até então a gente não tinha nenhum canal, nenhuma ferramenta ou algo mais personalizado, né, individualizado para o setor, a não ser o InfoJobs, todas essas outras ferramentas, mas que não eram muito focado para estética, clínica e salão de beleza. E aí a gente começou a ver uma demanda latente no mercado por formação, era algo que a gente conseguia ter uma margem maior, né, atingir um público também, que estava mais alinhado com aquilo que de fato nos fazia muito feliz, Uhum. que era ajudar as mulheres a se conhecerem, a ter uma independência, a ter mais tempo com os filhos. E aí a gente mudou de lugar, vendemos o salão de beleza e a gente foi ali para Carlos Gomes. Uhum. E aí a gente formava uma média de 60 mulheres por mês, Nossa. nessa época. Só que daí a gente começou a formar as mulheres, e aí a gente queria vender mais de um curso para cada uma delas. Então a gente começava a fazer o follow-up, né, dos contatos. Uhum. E na hora da gente vender, aumentar essa recorrência delas dentro do instituto, a gente via que a grande dificuldade delas era de fato se recolocar no mercado, começar a faturar, né, fazer um caixa financeiro para voltar e seguir a capacitação. A gente viu, não é possível. Quando a gente tinha um salão de beleza, a gente tinha dificuldade de Uhum. contratar. Agora a gente está formando um monte de gente e elas não estão conseguindo lugar para trabalhar. E aí que nasceu a ideia da gente. E aí, Conta não fechava, né? É. aí a gente começou a pensar, bom, de uma forma muito intuitiva, a gente precisa ajudar essas pessoas a se inserirem no mercado de trabalho para que a gente possa, né, primeiro, conseguir fazer com que elas evoluam na carreira profissional, então que Uhum. elas voltem para o instituto, façam mais cursos, e também para a gente ajudar esses salões que, de fato, tem uma lacuna ali gigante, que é de profissional qualificado, né, e disponível para fazer aquela atividade. E aí a gente começou a fazer, na época eu não sabia, mas era um MVP. Então a gente fez um MVP, a gente ligava para as estéticas e salões de beleza e perguntavam se elas estavam precisando de profissional. Uhum. E aí a gente juntava todas essas vagas, pegava as vagas e a gente colocava no nosso grupo de alunas para ajudar a fazer essa conexão. Hum. Chegou um tempo, alguns dias depois, os salões já estavam nos mandando as vagas por WhatsApp e as alunas já estavam pedindo para inserir novas pessoas no grupo, que não Ah, eram que alunas do massa. instituto. Uma baita comunidade. E aí a gente teve a ideia, bom, então vamos criar um forms para organizar esse processo. A gente cria um forms, disponibiliza para os salões de beleza preencher as vagas, porque já estava começando a ficar insustentável, porque a gente Uhum. pegava o nome do salão, o nome do gerente, telefone, qual era o percentual de comissionamento, qual era o profissional que elas precisavam, o endereço do salão. Aí estava ficando muito moroso esse processo. Aí a gente fez esse forms, disponibilizou para os salões, e aí a gente começou a fazer outros grupos para incluir todas as pessoas que tinham interesse de receber essas vagas. E aí a gente fez esse processo logo no final do ano. Então tinha uma demanda muito grande por conta das festas, né, os salões estavam com uma Sim. demanda sazonal ali bem Demanda de interessante. salão perto de época festiva deve ser Aumenta. É, maior, né? final de ano deve ser uma muvuca. Quem faz luzes, quem faz mecha, né, todo mundo Uhum. fica preparado no final do ano para viagem, para Uhum. as férias, e aí aumenta a demanda. Principalmente ali outubro, novembro, tem uma demanda bem alta. E aí a gente fez esse processo bem nessa época e menos de 2 meses ali a gente tinha um Forms com quase 200 vagas cadastradas Caramba. e vários grupos no WhatsApp, que na época do grupo ainda tinha um limitador de Uhum. 247, se eu não me engano, pessoas por grupo. Uhum. Então a gente fez um grupo único e aí lotou, e aí a gente começou a separar os grupos por setor. Então tinha o grupo da manicure, tinha um grupo de cabeleireiros, tinha um grupo de barbeiros, tinha um grupo, vários setores diferentes. E aí ficou insustentável também da gente gerenciar tudo isso por um Forms.
porque daí a gente fez. E aí, uma das coisas, né, que eu acho que a gente fez muito, muito bem feito lá atrás, que é mesmo sendo um MVP que agora, depois eu descobri que era um MVP, a gente fez um MVP com muito cuidado nos detalhes e criando esse processo junto com as pessoas. Então, a gente viu, por exemplo, que o cabeleireiro não queria receber vagas de manicure, que confundia ali o processo dele, ele ficava Entendi. com muita dificuldade de achar a vaga dele. Sim. Bom, então vamos separar o grupo. Uma outra coisa que a gente identificou, a vaga de comissão, o percentual de comissão ou a forma de remuneração daquele profissional não fazia sentido compartilhar. Porque, às vezes, as comissões maiores, por exemplo, um salão que paga 50% de comissão, não necessariamente é melhor do que aquele salão ou pior do que aquele salão que paga 70%, porque às vezes o valor do serviço é maior, Uhum. então Aí interfere no ganho. exatamente. Entendi. Então a gente percebeu que colocando só o percentual poderia dar uma impressão errada para o profissional, achando que quem paga 70, 80% seriam Uhum. vagas melhores do que aquelas de 50, e a gente tirou. Então a gente começou a ajustar esse processo e a gente divulgava as vagas toda segunda, quarta e sexta nos grupos. E bem bonitinho, a gente ocupava um tempão lá para pegar as vagas do Forms, organizar elas com os ícones, colocar elas por cidade. E aí a gente divulgava essas vagas lá. E deu super certo. E aí, nessa época, que eu fui perceber que fazia sentido o que, que era pitch, o que, que era MVP, e que fazia sentido, de fato, a gente participar de rodadas de investimento para captação de recurso, né, de um sócio investidor ou de outra instituição que Isso porventura lá tenha. no Instituto de Cursos. Lá no Instituto de Cursos, isso há uns 3 anos atrás, três anos e meio atrás. Não, não faz tanto tempo assim. Não, porque a gente a gente empreendeu por 2 anos no mercado Tá. tradicional, Aham, que era o salão de beleza, que era né? o salão Isso de em beleza. 2013, mais ou menos. Isso, depois a gente não sei se essa conta vai fechar aí, melhor não fazer. Depois Eu tô fazendo conta eu não aqui. sei se essa conta vai Tô fechar. fazendo conta. Depois a gente ficou com o Instituto de Cursos, e aí, no Instituto de Cursos, ali que surgiu essa demanda de fazer esse cruzamento de vagas. Porque o nosso intuito realmente era ajudar aquela aluna a se inserir no mercado. Pra gente não fazia sentido nenhum a gente formar a aluna e a aluna não seguir naquela carreira por Sim, falta de oportunidade de E mercado. largar ela sim. ao léu, assim. É, porque uma das coisas que eu acredito muito é que o dinheiro e o sucesso é consequência, né? Quanto mais sucesso os nossos clientes tiverem, mais Uhum. sucesso a gente tem nessa jornada. Então, a gente precisa entender o porquê que aquele objetivo ou sonho grande daquele nosso cliente não está sendo cumprido. E a Uhum. gente buscou isso na época. E a gente identificou que uma parcela gigante dessas mulheres não sabiam se inserir no mercado de trabalho e a gente tentou facilitar esse processo. Uhum. E aí, nessa tentativa de facilitar esse processo, é que depois de muitos anos empreendendo no mercado tradicional, é que a gente identificou que, opa, vamos ver o que é startup, né? Vamos ver o que. E aí, o primeiro evento que eu fui foi um evento da AGS, o Empreendrinks, apresentar um pitch. E na época eu não sabia o que era pitch, muito menos o que se Uhum. falava num pitch. E aí eu Mas fui foi. pesquisar no Google. Aham, aí eu fiquei o dia todo desenvolvendo pitch. Aí liguei para minha nutricionista na época, que tinha participado de um pitch no Gramado Summit. Perguntei, Júlia, eu preciso que tu me ajude muito. Eu fui convidada para fazer um pitch, eu não sei por onde começar, eu não sei nem o que é pitch. Ela me deu umas dicas, aí fiz o pitch, fui lá. E aí foi a partir dali que eu me inseri no ecossistema de Uhum. inovação e comecei a conhecer o pessoal e ver que, de fato, o ecossistema, diferente do mercado tradicional, ele é quase que um organismo vivo. Então, a gente consegue evoluir muito rápido os negócios ali. E tem um apoio mútuo entre as pessoas, né? Coisas que, às vezes, no mercado tradicional, a gente está muito, muito cego para fazer o negócio acontecer e a gente não prioriza tanto o network, o Uhum. relacionamento. Sim. Coisa que no ecossistema a gente sabe que funciona muito bem esse Uhum. A organismo gente, vivo ali. a gente acaba percebendo muito, assim, quando olha para mercado tradicional, empresa tradicional, acaba ficando só dentro do negócio ali, que nem tu falou, Sim. né? Tu não acaba te preocupando em network, em inovar, né? Em fazer diferente, em daqui a pouquinho ter a oportunidade de alguma consultoria, de alguma ajuda. Então, isso realmente é fato, assim, né? A empresa mais tradicional, ela acaba não olhando em volta, assim. Exatamente. Uhum. E eu fico muito feliz quando a gente vê empresas tradicionais buscando inovar. Porque, para mim, a inovação é o meio, né? É o meio da Uhum. gente aumentar nossos diferenciais competitivos
e, de fato, a gente conseguir entregar mais valor para o cliente no final das contas. Então, quando a gente se preocupa, de fato, em atender o cliente da melhor forma possível, a inovação ela vai vir como uma consequência. Uhum. E aí a gente também desconstrói um pouco da crença que inovar é difícil, Perfeito. ou que inovar é Exatamente. muito complexo, ou que para inovar a gente precisa criar um unicórnio, né? Criar um iFood da vida, um Uber. Exato. Na verdade, às vezes a gente inova num processo de Pra atendimento facilitar, com a né? A recepcionista, por gente fala exemplo. muito isso aqui, né? Que inovação não é tu fazer uma coisa, meu Deus do céu, vai Mandar um mudar. foguete pra lua. É, mas um processo, alguma coisa que vai mudar aquele processo do dia a dia do empresário, que vai facilitar uma venda, que vai facilitar um atendimento. Porque a gente percebe hoje as dores aqui, que é bem isso, são dores simples e fáceis de se resolver, e que por vezes eles não entendem que a inovação é isso, né? Tipo, como que eu vou mudar esse problema na minha empresa? Será que é tão simples assim? E por vezes é fácil de se resolver, né? É fácil? Às vezes é um pouco mais complexo. Isso. Na maior parte das vezes, por isso que é legal a gente conversar. Porque por N momentos eu estava conversando com as pessoas, conversando, tipo, aqui com vocês. E aí a gente compartilha, ai, tô com um desafio, tal coisa lá, não tá funcionando. Aí a pessoa olha, mas tu já tentou tal coisa. E tu olha pra pessoa e Hum. diz assim, não acredito que eu não pensei nisso Uhum. antes. Uhum. Como é que eu não pensei nisso antes? Não acredito, mas é normal. E aí, entrando já na questão da consultoria, da mentoria dos programas de aceleração, por isso que é tão importante a gente se permitir de se desenvolver. Porque também essa é uma coisa que lá atrás eu pequei muito, porque quando a gente está na cadeira do empresário, a gente fica imerso nos processos operacionais. E aí a gente esquece de fazer relacionamento, network, de conversar Uhum. com as pessoas, porque isso às vezes não vira prioridade. Porque a gente olha isso mais como um tempo perdido, né? Eu vou ter que ir lá, tanta coisa para fazer, tanto boleto para pagar, tanto cadastro para fazer dentro do sistema, cliente para atender. Aí eu tenho. Tem. Porque é lá que a gente vai oxigenar a mente, né, Uhum. liberar espaço para que a gente possa pensar na estratégia, ser criativo, pensar em gerar de fato valor de uma forma diferente. Porque dentro do negócio a gente está dentro da caixa. Então, dificilmente a gente consegue ter boas ideias dentro do nosso próprio negócio. E aí, esse processo ele é tão importante, né? Da gente começar de fato a sair fora um pouco da empresa e conversar com as pessoas, porque às vezes aquele problema que eu tenho no meu dia a dia ali, que é latente, que está impactando o caixa, que está impactando daqui a pouco na satisfação do cliente ou no NPS da vida, o meu colega que está do meu Uhum. lado, que a gente interage às vezes com muita frequência, ele já passou por aquilo, já tem uma solução e eu nem me dou o trabalho de compartilhar Perfeito. com ele. Exatamente. Ótimo. Em que tinha um salão de beleza, foi pro instituto de curso, fazendo uma linha do tempo, Graças a Deus que não né? está contabilizando os anos. Né? Até porque me Isso em envelhece. 2013, no mês de... Oh, Deus. Tu não vai queimar o outro braço, Ai! tá? Não, vou Até para os nossos manter. telespectadores, né? A Jéssica sofreu um acidente com uma água de chimarrão De chimarrão, num dos braços, estou aqui eu de novo, quase causando o mesmo acidente. mas tá tudo bem. Então, tu saiu do salão de beleza, foi pro instituto de cursos, e aí tu acabou querendo investir nessa área, né? De startup, inovação e montar os primeiros negócios. Fora, tu entrou para esse mundo de startup com o instituto de curso? Ou tu bolou uma outra coisa diferente? Não, aí nessa época a gente criou, constituiu a empresa que foi o Bijobs, que foi essa conexão entre as vagas e os profissionais. Perfeito. Então Que foi era um nessa. processo que já estava montando dentro do instituto. Exatamente. Que na verdade, na verdade, toda a trajetória, e eu acredito, né, muito nisso, o salão de beleza, o instituto, apesar da gente não ter seguido nesse mercado, né, hoje eu não tô mais dentro do mercado tradicional, empreendendo num salão de beleza, numa clínica, por exemplo, mas ele surgiu e ele serviu muito para a gente caminhar esse trajeto e ver o quanto era importante a gente inovar dentro do Bijobs, que depois ele nasceu, né, para de Uhum. fato fazer essa conexão. Então, a gente começou a inovar e começar a pensar em startup, né, e diferencial competitivo, escala, o que era escala, né, e a importância da gente conseguir escalar nosso negócio ali mais no final, a partir de uma necessidade que a gente viu lá no salão de beleza e que depois a gente reforçou no instituto de cursos. Então, foi a partir dessa experiência que a gente teve ali por 7, 8 anos que a gente conseguiu, de fato, identificar um problema no mercado. Porque até então, no salão de beleza e no instituto de cursos, a gente estava muito voltado para a solução.
né? Então, eu crio um negócio para vender um produto ou um serviço no mercado. Quando a gente foi para a startup, a gente foi para resolver um problema. Uhum. Então, a solução, ela nasceu para resolver uma dor. E o nosso start, o nosso D0 foi no problema, que é o que a gente fala muito aqui, né? De startup, dos negócios de fato, da gente começar para minimizar as chances de insucesso, da gente, de fato, ter essa clareza com relação à dor do mercado que a gente quer atender. E lá a gente começou um negócio um pouco mais redondo, mesmo que intuitivamente, porque a gente não tinha participado de um programa de Sim. aceleração na época ainda. Eu acho que a gente começou um pouco mais redondo o modelo de negócios, para de fato conseguir se enquadrar no mercado ali numa necessidade que tinha que fazer sentido, que realmente tinha um público, um setor ali, né, com essa necessidade. Em qual momento tu viu, assim, que a startup ali do instituto já talvez não fazia mais sentido para ti? E aí tu começou a ir mais pro lado da consultoria, ir mais pro lado de inovação. Em qual momento tu acha que tu teve esse start, assim, de pensar, tá, acho que a gente resolveu já esse problema, a gente já caminhou com isso, a gente já ajudou tantas mulheres e agora, a partir de agora, eu vou fazer isso aqui, voltado a mais inovação, assim. Em qual momento tu acha que teve esse start de começar a trabalhar com isso? Boa. Lá no Instituto de Cursos, a gente já tinha programas de consultoria para as alunas. Então, a gente tinha alguns workshops, programas de formação fora, focada na área profissional delas. Porque, direto, né, nos perguntava para mim e para minha sócia, o que vocês fazem lá no Instituto? A gente brincava que a gente não fazia nada, porque, na verdade, a gente não ministrava os cursos técnicos, né? Uhum, Então, a gente só administrava, entre aspas. uhum, E aí Vocês chegou um tinham uma equipe momento. que faziam. Tinha equipe, tinha professoras, tinha profissionais especialistas e cada uma delas rodavam os cursos, né, da sua área de especialidade. Então, a gente tinha curso de micropigmentação, de alongamento de cílios, brow lamination, limpeza de pele, todos esses cursos especificamente da área facial. uhum. E aí tinha eu e minha sócia que a gente administrava, eu muito mais focada em marketing financeiro, minha sócia mais na área de gestão de pessoas comercial, que ela faz muito bem essa parte. E aí, nessa época, a gente já tinha alguns programas onde a gente mentorava as alunas para ajudar elas nesse processo de aceleração de migração de carreira, né? E, de fato, ali conseguir começar a faturar, começar a fazer seus atendimentos ali de uma forma mais rápida. E aí, depois que surgiu a necessidade ali da gente criar o B-Jobs, que daí a gente começou, né, a passos mais rápidos ali a desenvolver esse negócio, eu fui convidada para participar de algumas aulas de programas de aceleração, Uhum. que era aulas que tinha mais o tema de mente empreendedora, para contar um pouco a história, para contar os erros e acertos. Uhum. Porque no mercado tradicional a gente errou demais, a gente errou muito, porque a gente tinha algumas soluções, por exemplo, tinha uma ideia lá que a gente aceitava as formas de pagamento tradicionais, né? Cartão de Uhum. crédito e tudo mais, Isso no salão. no Instituto de Cursos. Tá. E aí, a gente tinha algumas alunas que falavam assim: ah, mas para mim, o que ia me resolver mesmo, o que ia fazer com que eu fechasse o curso era boleto. Aí a gente começou a perceber, né? "Ah, boleto. Talvez que se a gente aceitar boleto, a gente vai rachar de ganhar dinheiro. Aí que a gente pensou, vamos aceitar, vamos estudar o mercado, vamos ver aqui o que que tem de disponível de Que dê para parceiros que utilizar. possam facilitar esse processo. A gente se reuniu com financeiras, com bancos, a gente foi atrás até de startups. Na época, a gente fechou com uma startup que era da época de Santa Catarina, que fazia toda essa parte de financiamento. Mas aí a gente levou 3 meses de reuniões com todos esses parceiros que possivelmente facilitariam esse processo. E aí, até a gente achar esse parceiro em Santa Catarina, na época, acho que a gente deve ter pago uns R$ 2.000, porque tinha uma taxa de credenciamento para a gente começar Uhum. a utilizar a solução deles. E aí, eles faziam toda essa parte de análise de crédito da aluna e disponibilizavam o investimento direto para a escola e a aluna assumia, né, o investimento com eles. Ah, entendi. Eles não só geravam boleto. Eles davam o crédito Davam um crédito para para a o aluna. aluno, o instituto recebia e o Uhum. aluno ficava devendo para a startup, no caso. Exatamente. Uhum. Perfeito. Ficava com aquele valor Uhum. a pagar para a instituição. Era uma instituição que estava disponibilizando crédito para estudantes, então era bem focado na área Tá, de perfeito. educação. Aí, 3 meses depois, R$ 2.000, R$ 3.000 de investimento a menos no caixa, né? E a gente começou a divulgar. Fizemos uma divulgação, um negócio. Sabem quantas alunas a gente fechou com boleto? Agora vamos arrebentar. Ah, De ganhar dinheiro. Uma.
Uma. A única que deu a ideia. Uma aluna. O pior é que tinha algumas pessoas que falavam. Qual que foi o nosso erro na época? A gente não mensurou exatamente quantas alunas, de fato, a gente não tinha fechado o negócio Uhum. por conta do boleto. A gente investiu muito tempo numa solução que era muito robusta. A gente poderia ter testado de várias outras formas sem gastar Aham. Sim. Primeiro, né? para ver se tinha demanda ou Talvez só não. pedindo o boleto pro banco. Exatamente, a gente poderia ter feito esse processo antes. Então, a gente fez vários erros na época do salão de beleza e do instituto de cursos, porque a gente não tinha essa mentalidade de validar coisas gastando menos dinheiro e menos tempo possível. Sim. Então, a gente sempre tentava fazer o melhor possível, lançar no mercado, com aquela percepção de que as coisas têm que estar muito redondas para que, de fato, a gente disponibilize para o cliente. E aí, quando a gente foi para a startup fazer lá o MVP, que era o Forms, que não tinha nada de robusto, aí que a gente começou a pensar, nossa, mas esse trem funciona mesmo, a gente não precisa gastar tanto dinheiro. E na época a gente não gastou, né? A gente não foi direto para o aplicativo e para o software, porque a gente não tinha dinheiro para Uhum. investir. Por isso que às vezes as startups, né, elas dizem, mas eu não tenho dinheiro. Falei, excelente, porque quando a gente não tem dinheiro, a gente fica muito mais criativo. Com Uhum. certeza. Uma coisa puxa a outra, né? Muito. Porque aí, se a gente não tem recurso financeiro, a gente tem que ser muito criativo. E aí, a gente, sendo criativo, a gente vai testar o máximo possível, com muito pouco investimento e dentro do possível, menos tempo, para que, de fato, a gente possa ter um pouco mais de minimizar os riscos de quando a gente Uhum. tiver aporte financeiro para desenvolver uma solução, né, aquele trem tenha mais perspectivas de dar certo. Então, nessa época da startup, como eu já tinha vivenciado muitas coisas, muitos erros, muitos aprendizados, acertos e tudo mais, era muito legal eu poder entrar, por exemplo, nas masterclass e compartilhar um pouco do que para mim tinha dado certo, né? E o que eu via de formas mais rápidas para que a gente pudesse testar campanhas ou processos para de fato gerar valor para o cliente final. Porque tem coisas, às vezes, que a gente se preocupa que não muda nada. Uhum. No A gente faz final não vai mudar nada. a gente faz por fazer. Né? Então, foi aí que começou. Aí eu comecei a participar de algumas aulas, adorei. Né? As pessoas, os consultores me chamam, Jéssica, tem uma aula hoje às 9 horas. Topo. Bora. Jéssica, não tem FII, mas tem mais 2 horas. Tem mais 2 horas. Vou também, vou. Porque aí era um momento também de compartilhar, de ouvir as outras pessoas. E eu gosto muito de ouvir as histórias, porque eu Uhum. aprendo muito Uhum. ouvindo o que os outros erraram, Uma onde troca, né? erraram. E aí foi aí que eu comecei. Aí comecei, fui convidada para participar de um programa de aceleração, né, com os workshops, com as aulas. E Tudo aí isso me com essa inseri. solução do instituto. Como tudo, na verdade, né? Aí misturou todas as experiências ali, as habilidades e junto, claro, com a experiência da startup, porque a gente também recebeu um aporte de um investidor anjo. Então, a gente começou o movimento de desenvolver Legal. o software na época, participando dos pitches, participando de reuniões. Então, a gente teve uma jornada ali muito, para mim, eu acho que uma jornada muito, não dá para dizer genérica, mas eu consegui me movimentar nos setores tradicionais e vivenciar aquilo que a maior parte dos empresários vivenciam, que é não Uhum. saber o que é uma startup, não saber como inovar e saber também que, às vezes, o que funciona muito bem para alguns negócios não vai funcionar para mim. Perfeito. Sim. E é muito comum, às vezes, a gente tenta copiar aquilo que o outro fez que deu certo, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Uhum. E aí a gente testa que não vai dar certo. E tá tudo Esse bem não dar fruto. certo. Uhum. Nesse momento, te despertou, quando começou a participar de mentorias e masterclass, te despertou esse interesse em começar a partir para uma carreira de consultora, de mentora? Onde é que tu viu assim de, cara, quero fazer mentoria, quero ensinar essa galera, quero ajudar esse pessoal? Que para mim tá bem claro, né? Salão de beleza, Instituto de Educação, montou a startup, entrou em programa de aceleração, se apaixonou por inovação, viu que dava para fazer, viu que dava resultado. Por que tu não seguiu nessa parte de startups e acabou vindo para uma parte de mentoria e consultoria? Porque Já que deu esse... é uma boa pergunta. Eu acho que tá muito voltado para propósito daí, né? O que faz a gente feliz, assim. E talvez eu tenha demorado muito tempo para mim encontrar profissionalmente. Porque às vezes a gente. E aí, falando um pouco de sonho, né? Eu sonhava em ser empresária.
E aí, quando a gente sonha e a gente chega lá, a gente pensa assim: "Era isso". Legal. Ok, Boa. obrigada. Gostei, bacana, deixa eu Era isso, voltar. eu passei tantos anos, né, pensando no sonho de ser empresária, cheguei lá, boleto para pagar, às vezes o caixa não fecha, não sobra dinheiro, entra muito dinheiro de um lado, sai muito dinheiro do outro. É a mesma coisa de ter Golden. Meu sonho era ter Golden, um Golden sempre, anos e anos sonhando ter um Golden. Comprei um Golden, destruiu minha casa. Quando a gente sonha, a gente tem que ter muito, tu precisa sustentar o lado bom e o lado ruim do sonho, É porque o o famoso sonho cuida vem, que tu deseja. É, receberás. Hã, e aí, quando a gente foi para essa área do empreendedorismo, a gente vê que tem muita coisa que não é só coisas boas, né. E aí o teu propósito tem que estar muito forte. O porquê, o porquê que tu tá fazendo aquilo. Porque vai errar, vai dar muito errado as coisas, mas a gente precisa saber o porquê que a gente tá ali para sustentar isso. uhum. E aí, como mentora e como consultora, o que mais eu acho que me cativou desde o início foi o propósito de servir. Da gente ver que de fato está gerando resultado no negócio das pessoas. De fato está gerando valor. Uma coisa que talvez lá atrás a gente já tentava fazer isso, né? Com as alunas, de olhar mais para elas, o sonho grande, as necessidades, e tentar atender. Hoje a gente consegue fazer isso dentro dos negócios. Sim. Então, poderia, talvez, dentro de uma empresa, gerando valor para clientes, mas eu acho que eu me realizei muito mais profissionalmente, olhando para as dores dos empresários e, de fato, conseguindo facilitar de uma forma ou de outra essa jornada, gerando valor, né, e movimentando o ponteiro, no final das contas, lá dentro do negócio. Isso, realmente, já te acompanhava antes, porque antes não queria só capacitar as pessoas, tu queria colocá-las no mercado, tu se importava com a dor delas do eu não quero só te formar, eu quero te colocar no mercado. Então, realmente é algo que já acompanhava desde quando tu começou, né? Boa. Podia ter ficado só capacitando, né? Tá bom. É uma questão Podia. de propósito, né? E tá tudo bem, né? Às vezes a gente é realizado dentro daquele momento e daquele cenário ali, mas para mim não era o suficiente. E talvez eu precisei traçar e seguir essa jornada para chegar até aqui hoje. Que aí Uhum. hoje as pessoas me perguntam: "É feliz?" Sou muito feliz. Sou realizada profissionalmente hoje. Antes talvez não fosse 100%, não fosse na integridade que eu sou né, que eu sou hoje, mas hoje sim, eu sou feliz. Muito feliz, realizada profissionalmente. Coisa boa. Legal. Hoje a Jéssica, ela é mentora do programa de aceleração do Lab Comércio, né? Muito bem. O que que te motivou a vir para o Lab Comércio? Eu ia perguntar isso. Qual é a tua história com o Lab Boa. Comércio? Como começou a tua história aqui dentro? Boa, Adriele. Boa. A minha história aqui dentro começou como aluna, né. Então, depois que porque eu nunca tinha participado de um programa de aceleração de negócios, né. Eu participava como consultora, como facilitadora dos programas, mas como aluna não. Aí eu olhei aquele programa do Live Comércio e falei: "Eu quero ser aluna do Live Comércio". Primeiro que eu sempre achei o espaço sensacional. Tinha vontade de trabalhar aqui dentro. Trabalhei por muitos anos lá na Telefônica, que era um espaço incrível na frente da Redenção. Sim. E aí eu olhava para cá, me lembrava muito aquele contexto da Telefônica, que era aquele ambiente aconchegante, que dá vontade da gente passar o dia com o computador ali, olhando a janela, olhando a vista maravilhosa, o pôr do sol. Sem incomodação, né? Telecom não tem, Sem raramente tem. Tem zero. cobrança, incomodação, né? Cafezinho o dia Tranquilo. todo, com Um a ambiente tranquilo. reunião, excelente. E aí as inscrições abriram, eu falei: "Vou me inscrever". E aí eu escrevi o projeto de vendas, né, na época, porque uma das dores que eu acompanho muito dos empresários é vender. Uhum. A dificuldade de realmente conseguir escalar as vendas, né. Eu acho que esse é o grande desafio quando a gente quando a gente cria uma empresa, porque às vezes o produto é excelente, mas se o produto for excelente, a gente não conseguir vender, eu não tenho sustentabilidade, eu não me mantenho no mercado. Exatamente. E aí eu escrevi o projeto do Vendas, e aí fui selecionada, felizmente, para participar do programa. Uhum. Acompanhei todo o ciclo de aceleração, né, do Lab. Foi muito legal, eu achei, dentro dos programas de aceleração que a gente tem, que eu já participei de vários, né, no Brasil todo, eu acho que o Lab é um dos programas mais completos, né, que conseguem de fato atender o empresário quase que 360 graus ali. Então tem um espaço, e aí fazendo um merchan agora, mas como aluna, tem um espaço para a gente estar aqui dentro, né, fazendo relacionamento, network, Uhum. trabalhando,
Às vezes, na maior parte das vezes, quando a gente tem uma startup, a gente trabalha de casa. Então, ter um espaço confortável, né, e gratuito para a gente vir, isso é muito bom. Tem a questão do relacionamento também, né, dos sindicatos. Acho que como um dos principais desafios das startups é vender, essa conexão com o sindicato faz muita diferença nessa jornada, Uhum. né, de validação do negócio, ou de escala do negócio. É, as aulas, né, com a Dani tocando, acho que são aulas que trazem muito essa parte de temas que a gente não tem conhecimento, mas que a gente precisa desenvolver dentro do modelo de negócios. Tem as consultorias também, que eu acho que é um ponto alto dos programas de aceleração, porque cada negócio tem muitas peculiaridades, né? Às vezes o negócio não vai para frente não é por hard skills do Uhum. empresário, mas às vezes é por questões de mais de crenças ali profissionais, ou às vezes tem alguma coisa que na mentoria individual a gente consegue trabalhar juntos. Então aqui também eu tive essa parte de mentoria junto com a Ju, que foi excelente, né? Hã, e aí toda essa parte do programa de aceleração que eu participei, eu me apaixonei pelo processo. E aí a gente teve a oportunidade de conversar, né, eu conheci o Gelson, né, nos encontros, então a gente teve a oportunidade de conversar e aí cá estou eu logo depois, sendo convidada para ser mentora. Então a minha jornada começou como aluna, então hoje eu posso dizer que eu tive uma experiência também 360 graus Completa, dentro né? do lab. Sim. Completa. Isso é muito legal, porque provavelmente, eu tenho certeza que hoje, Puxar nas pra tuas tincha. mentorias individuais, tu vê a startup ali tendo aquela mentoria contigo, aquele acompanhamento e pensa, nossa, já estive nessa cadeirinha, já Já passei tive por desse essa lado. dor, já tive talvez alguns problemas muito parecidos, já precisei em algum momento passar por um sufoco, então é muito legal também ver que teve ela passou primeiro, ela fez o ciclo certinho, né? Ela passou primeiro como aluna, depois como mentora. Então é muito legal também ver essa construção, assim, dentro do lab, né? Perfeito. E eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que para mim das características que faz com que a gente tenha sucesso é a humildade. Então, quando a gente tem humildade para sentar e a gente está o tempo inteiro trocando de cadeiras, né? A O hora a tempo gente inteiro. senta numa cadeira para compartilhar, às vezes para ensinar, se for necessário, às vezes a gente senta numa cadeira para ouvir e para aprender. Então, essa humildade da gente estar circulando nos ambientes, né? E saber a hora da gente, de fato, ouvir e aprender com o outro, faz com que a gente tenha essa aceleração também na carreira, né? Com certeza. Acho que somos eternos aprendizes, Uhum. né? Acho que nunca vai chegar no tempo de eu dizer, não, mas eu sei tudo sobre marketing, sobre inteligência artificial. A gente vai estar sempre aprendendo, Uhum. né? Aprendendo, ouvindo, tendo essa humildade, eu acho que é extremamente importante, né? E algo que a gente sempre defende muito aqui no Lab, né? Se a startup estiver feliz, o empresário na ponta estiver feliz, missão cumprida. Uhum. É isso que a gente quer, né? A Papel gente feito com quer, sucesso. nossa, total assim, porque a gente vê muito negócio com chance de prosperar, muito negócio, né? E hoje, quando a gente fala de inovação, que a Adri trouxe muito bem, inovação não é algo complexo, é algo simples. Só que quanto mais tarde, né, eu fizer esse processo de inovar, mais inovar eu vou ter que fazer, né? O que eu quero dizer com isso? Há um tempo atrás, eu precisava ter um site. Uhum. É quase requisito obrigatório. Hoje não basta ter um site, eu preciso ter um site muito bom. Então eu preciso ir acompanhando isso. E tem muito negócio bacana que acaba não prosperando, às vezes, né, para aquele receio de ter um processo. Inovação para mim nada mais é do que resolver um problema ou Uhum. atender um desejo Boa. de alguém, né? Ele vai sair através de um desejo ou de um problema, de uma dificuldade. E acho que a partir do momento que é a minha próxima pergunta para ti, como é que é sair da cadeira de aluno para a cadeira de mentor, né? E começar a atender as startups. Qual foi, assim, teu primeiro sentimento, né, nas mentorias, assim, de saber, cara, eu estava sentado aí até ontem, Uhum. hoje eu tô aqui, né? Como é que foi essa virada de chave para ti, assim, de sair de um lugar para outro? Em pouco tempo, né? Em um ciclo. Falando de meses, pouquíssimos meses. É, porque foi interessante, assim, né? Foi um processo rápido e casou muito certo, Uhum. né? E às vezes eu comentava, cara, a Jéssica me chama atenção nisso, naquilo, papapá, papapá. Acho que uma hora eu vou conversar com ela, uma hora eu vou trocar uma ideia com ela, não sei se é o momento, não sei se quer, não sei se não quer. E do nada tu me chamou, eu digo, uau! Deu, né? Deu liga, a gente conversou sobre isso também. Né? Como é que foi Boa. esse processo de mudança para ti?
Quando a gente, claro, né, quando a gente tem um propósito, e aí eu comentei, né, o propósito de servir, eu acho que é muito genuíno quando a gente tem propósitos. O empresário, ele de fato quer resolver a dor, né, ele quer Uhum. atender, não quer só ganhar dinheiro. Para mim, e tá tudo bem, né, tem muitos empresários que visam só o lucro, mas quando a gente tem outros interesses nesse processo, de realmente ajudar e contribuir de uma forma mais efetiva, quando a gente muda a cadeira, é o momento onde, de fato, a gente consegue usar as nossas ferramentas, né? Porque aí eu percebi que talvez todos os aprendizados que eu tive e essa trajetória que eu percorri, elas iam valer de algo para que a gente pudesse, de fato, sentar ali e olhar para aquele empresário e dizer: eu já passei por isso. Uhum. Talvez, né, se tu fazer lá a questão do boleto, talvez se tu Calma, pegar, né, avalia. Não contrata nada ainda, por Calma, favor. avalia mercado. faz uma lista de interessados, né, com todos os dados dos alunos, vamos levantar quem tem interesse primeiro, vamos fazer esse processo por 15 dias, a gente pilota, a gente testa, depois a gente vai, de fato, com os 2 pés na porta para automatizar o processo. E porque eu acho que realmente é isso que a gente, no final das contas, né, que a gente busca, é uma realização profissional dentro daquilo dos nossos princípios e valores. E aí, quando a gente olha, né, para instituições, para quem faz parcerias ou para quem tem sócios, acho que muito mais tão importante quanto hard skills, e aí a gente procura sócios ou parceiros, né, para complementar as nossas habilidades, é a gente ter princípios e valores muito alinhados. Porque hoje uma das maiores motivos da gente ter fechamentos e encerramentos de atividades nas empresas é rompimento dos sócios. Hum. E na maior parte das vezes os sócios eles rompem porque princípios e valores não estão bem alinhados desde o início. Uhum. Então eu acho que aqui foi muito natural, porque os princípios e valores também, né, quando a gente faz parcerias e quando a gente trabalha junto, quanto mais conectado isso tá, mais próspero tende a ser a nossa trajetória. Então, mudar de cadeira, para mim, foi uma oportunidade que eu percebi de contribuir mais e talvez utilizar essa minha mochila, né, de coisas que eu vinha já acumulando ao longo dos anos, usar em prol de outras startups. E hoje é muito bacana, porque às vezes aquele network que as startups não fazem entre elas, o consultor ou mentor pode fazer. Uhum. Então, uma startup que traz, por exemplo, uma dificuldade em escalar as vendas, às vezes a gente lembra de um outro negócio que já passou por esse mesmo problema e teve sucesso fazendo determinada ação. E a gente tem a oportunidade de compartilhar isso, né, dentro de um ambiente mais seguro, já pensou talvez em fazer uma ação, uma campanha de vendas diferenciada? Então a gente consegue fazer esse network ali, mesmo que indiretamente, e às Uhum. vezes até conectando parceiros, né. Então, aqui no Lab a gente conecta muito nas startups, Com certeza. para de fato multiplicar esse valor que vai gerar no mercado. É. E é bacana ver até quantas startups às vezes surgem com um juntamento de 2 ou mais, né. O pessoal conversando: "Ah, mas quem sabe a gente pega a tua solução junto com a Sim, minha". exatamente. Já teve ciclos, né, que primeiro participou 3, depois Sim, na próxima, cada uma fez projetos novos e participou separado, então isso acontece E bastante. o pessoal é muito aberto, né, Muito, muito. a dividir para multiplicar. Uhum. isso é muito bom, isso é muito bacana. Hoje a Jéssica, além de mentora do Lab Fecomércio, o que mais que a Jéssica faz? Onde mais a Jéssica atua, Profissionalmente? profissionalmente? Além de ser mãe de um golden. Boa! Além de ser mãe de um golden. Hoje eu atuo no programa do Lab, atuo nos programas de aceleração também da Semente Negócio junto com o Sebrae, então dentro do Digital, dentro do Startup RS, né, que tem alguns programas, inclusive a gente roda alguns programas com pocket prefeituras em outros estados. Sou consultora também de alguns negócios ainda na área da estética e de Hum. clínica médica, né, porque no final das contas, e isso é muito legal, assim, quando a gente vê mercados tradicionais cada vez mais próximos de startups, né? Os negócios, Uhum. eles querem se aproximar da inovação, ter mais inovação aberta dentro do seu negócio. Então, trazendo parceiros, porque a gente percebe que, às vezes, lá no mercado tradicional, eu não preciso criar algo do zero, porque tem uma startup que já criou um produto daquele, ou um serviço daquele, e a gente pode contratar esse parceiro. Então, percebo muito os negócios agora mais tradicionais com essa mentalidade de: "Opa, eu preciso ter diferenciais competitivos para Uhum. crescer dentro do meu mercado".
Então, como que eu vou alcançar esse diferencial competitivo, né? Então, a gente começa a buscar startups, outras soluções do mercado, e aí também entra essa oportunidade da gente desenvolver cada vez mais serviços para setores que tiveram pouco desenvolvimento nesses últimos anos. Porque, por exemplo, tem uma pesquisa onde, em 2025, 62% dos consumidores, eles vão pagar mais, e eles querem pagar mais para serviços hiper personalizados. Perfeito. Então, Perfeito. para a gente personalizar os serviços para cliente, o cliente ele paga mais quando ele percebe que ele é um indivíduo ali que tem suas necessidades atendidas. Então, olhar para as startups que fazem isso, inserir elas, né, esses negócios dentro dos negócios tradicionais, para que a gente possa atender o cliente de uma forma melhor e agregar mais receita, né, no final das contas. Ótimo. Bom, Muito bom. hoje o que que mais te pega, assim, pelo coração, tá? Tu vai fazer consultoria de startup. E a startup diz assim: "Eu tô com um problema X, eu preciso de ajuda aqui". Onde é que te pega, assim, tipo: "Eu adoro esse tipo de problema"? Gosto de resolver Vendas, isso. adoro resolver esse tipo de problema. Vendas, marketing, finança. O que que mais te brilha o olho, assim, hoje, quando se Quando fala em consultoria? tem uns negócios que Disse mais de 2 "bah", porque É babá. a minha área de formação é inteligência de mercado e dados, né, então eu faço data science pela USP, lá na época da Telefônica eu fiz especialização em inteligência de mercado, né, pela PUC. Então essa parte, e eu acho que o Brasil, a gente como brasileiro, a gente peca muito na parte de análise de dados perfeito. e interpretação de informação. E aí, o que me deixa, assim, muito motivada é quando eu vejo que a empresa, ela tem carteira de clientes, ela vende, ela tem informação, mas ela não faz nada com aquela informação e ela está estagnada. Hum. Então, a gente consegue olhar para dentro daquele negócio e a gente começa a analisar o perfil dos clientes. Porque eu realmente acredito que quanto mais a gente conseguir entender o cliente final, mais sustentabilidade e mais soluções a gente pode criar. Então, vou dar um exemplo: uma corretora de seguros, por exemplo, que atende um mercado bem tradicional, uma corretora de seguros, não, de investimentos. Tá. Né? Tem vários clientes lá na sua carteira de clientes que investem. Hoje, um dos principais sonhos do brasileiro é abrir sua empresa. Então, muito provavelmente, essa corretora de seguros tem retiradas de investimento para os empresários abrirem a sua empresa. Por que não entender esse cara e, daqui a pouco, entender quais são as soluções que a gente pode ofertar para essa pessoa? Daqui a pouco, uma assessoria jurídica para que ele possa abrir ou constituir uma empresa nova. Daqui a pouco, um programa de formação desses profissionais que fazem parte ali como empresários. Trazer, daqui a pouco, um programa de network para que os próprios clientes ali possam interagir, daqui a pouco criar parcerias para alavancar os seus negócios. Então, começar a olhar para a necessidade do cliente e criar, talvez, até novas soluções com a minha carteira de clientes para aumentar meu faturamento. Então, o que me deixa muito animada é quando a empresa está operando, mas estagnou. E a gente é como se a gente tivesse uma mina de ouro lá dentro, porque com todas as informações a gente pode identificar como aumentar o ticket médio, quantos contatos eu preciso fazer com o cliente, né, para que a gente possa converter uma venda, qual é o nosso tempo de conversão. A gente pode identificar qual é o perfil ideal do cliente para pensar em campanhas específicas e onde impactar clientes exatamente com esse mesmo perfil. A gente pode identificar qual é o maior desafio desse cliente, ou qual é o sonho grande dele, para pensar em parceiros, né, trazer esses parceiros para atender esse cliente. Por exemplo, tinha uma startup que eu estava trabalhando ela faz sites de uma forma muito automatizada para agências de turismo. Tá. Ela entrega o site para a agência teoricamente está começando essa parte, né, de criação, de entrada ali na parte mais tecnológica, e ela entrega o site. Só que aí, a gente trabalhando junto, a gente identificou qual é o próximo passo dessa agência de turismo. É patrocinar esse site. Por que não também a gente ter empresas que a gente confie que entreguem um serviço muito qualificado para que a gente possa indicar ou atender através do nosso negócio também essa empresa no passo 2? Porque se a empresa ela contrata uma agência que não vai entregar um serviço bacana para ela e não tem resultado no patrocinado lá no Ads, a agência não vai ter resultado, que é aumentar os ganhos dela e vender mais. Então, se a gente já fez o site, a gente quer que ela ganhe, que ela venda mais,
talvez o próximo passo seja a gente pensar em solução que a gente vai ajudar ela a patrocinar esse site no Google, porque é o próximo desafio. Então, a gente começar a entender essa jornada do cliente dentro do nosso negócio, para empilhar soluções, para a gente aumentar a experiência dele, e mais do que isso, a gente conseguir trabalhar com os nossos dados. Porque hoje, quando a gente vai para fora, né, quando a gente conversa com empresários de outros lugares, normalmente a gente ouve assim, um empresário lá da Europa ou dos Estados Unidos. O meu negócio aumenta em 20%, né, as vendas do meu cliente. Por isso ele é bom. Aqui no Brasil, normalmente, quando a gente vai ouvir os pitches ou conversar com os negócios, a gente pergunta, o que tu agrega de valor, né? Ah, meu negócio, ele é ótimo porque ajuda o empresário a vender mais. Perfeito. Mas quanto a mais? É a A gente fala famosa muito disso. pergunta que a gente fala, né? O que nos eu pitch. ganho com isso? Por que que uma empresa vai querer contratar a tua solução? Perfeito. Né? Essa parte do valor, né? Que é dados, né? A gente precisa de dados. E hoje a gente vê que a gente peca muito nesse... E aí, dado pode ser tudo. Eu posso entrar numa reunião com um cliente e gravar a reunião. E depois transcrever essa reunião e a gente pedir para uma IA da vida do ChatGPT identificar quais foram as maiores objeções Perfeito. que o cliente levantou durante a reunião. Eu posso ir para uma reunião Isso em presencial. segundos, está pronto. Exatamente. Uma reunião presencial, grava a reunião. Posso transcrever uma conversa do WhatsApp. Posso identificar os principais motivos que fizeram o cliente fechar comigo através de dados. Então, tudo é dado, né? E hoje a gente está caminhando quase que em passos lentos para a gente aproveitar o maior potencial dessas informações. Então, o que me deixa mais animada é eu entrar numa consultoria e o empresário me dizer, estou estagnado, tem operação. E os teus dados? Escuta aí o barulho do foguete. Jéssica, qual bom. conselho tu acha que tu daria hoje para aquela pessoa que está vivendo a Jéssica do passado? Tem um negócio, mas estou inquieta, quero entrar para o ramo de inovação, acho que eu quero ter uma startup. Que tipo de conselho tu daria assim para essa pessoa em forma, acho que de encorajamento e de aprendizados, até por tu ter passado por isso, para tipo, tá, eu acho que agora tá na hora de eu impulsionar o meu negócio ou talvez ampliar um pouco meus horizontes voltado à inovação. Exatamente como tu estava lá, quando tu entendeu que tu queria fazer um pitch, quando tu começou a te aprimorar dessa parte de inovação, assim, qual conselho tu dá para quem tá bem como a Jéssica estava quando isso aconteceu? Que conselho tu acha que tu daria para uma pessoa que tá nesse momento, assim, do negócio? Oh, Deus! Eu fiquei... Volto para CLT, não, mentira. Nossa, eu acho que muitas coisas. Eu acho que sair da zona de conforto, quando a gente empreende, a gente sai muito da zona de conforto. Mas acho que para a Jéssica lá atrás, eu falaria para ela, talvez, né? Ou para quem está começando agora. Tem que aprender a vender. E a maior parte das pessoas, né? A gente cresce achando que o vendedor é chato. E aí a gente tem muita dificuldade. Mas o poder da comunicação, o poder da venda é algo que a gente utiliza para a gente, né? Como profissional, não só para o negócio. Então, eu acho que não adianta a gente ter um produto excelente se a gente não consegue se comunicar de uma forma, né, atrativa, de uma forma que, de fato, a gente consiga transmitir para outra pessoa o que o meu negócio faz, o que o meu negócio agrega na prática. E aí, por isso que eu acho que o pitch, né, que a gente aprende nos programas, ele é tão importante. Quando a gente domina uma boa apresentação e quando a gente consegue construir de forma sucinta, que é o que a gente aprende no pitch, né? A comunicar o que o meu serviço ou produto resolve de problema, o que eu entrego o que eu entrego de valor para o cliente, né? E eu consigo embasar isso ou com uma promessa, quando eu não tenho esse negócio ainda, né? Ou com dados dos meus clientes, ele fica um pitch muito mais atrativo e muito mais argumentativo para que, de fato, aquele cliente veja, né, o valor que eu gero. Então, vender é muito importante, né? Eu não preciso ser apaixonada por venda, mas eu preciso entender o contexto e a importância disso por trás. E saber desenvolver essa parte da comunicação, que é importante também. Acho que mais do que isso, é saber o porquê também, né? O porquê que tu tá fazendo aquilo, porquê que tu tá empreendendo. Eu saí da CLT, fui muito feliz na CLT, né? A gente já falou sobre isso.
Eu fui muito feliz na Telefônica, eu sou aquela pessoa que veste a camisa, então, assim, eu realmente foi uma escola, e eu acho que a Telecom é uma escola pra gente, né, porque tem processos muito bem definidos, Uhum. são empresas que a gente, de fato, consegue ali na prática entender um pouco mais da operação para escalar, né, de uma forma gigantesca Perfeito. o faturamento. E aí, quando a gente vem, para quem sai da CLT e vem para empreender, a gente precisa ainda ter muito mais forte por que que tu tá fazendo aquilo. Que é Uhum. natural toda vez que aperta o cinto, a gente pensar, volto pra CLT. Vou voltar pra CLT, Uhum. né? Mas aí lembrar o porquê que eu saí da CLT. E aí ter esse porquê muito bem estruturado, porque vai dar rolo, vai dar Não vai problema, dar tudo certo o tempo inteiro. não vai dar tudo certo, e é por isso que a gente precisa ter uma jornada do empreendedorismo muito leve. E aí, quando eu vejo aqueles empresários, né, muito tensos, assim, sofrendo, esperando para ser feliz lá, né, quando bater 7 dígitos, quando for, é muito insustentável, né, Uhum. porque a jornada é o que a gente vive hoje. Então, tornar isso mais leve, lembrar o porquê que a gente está fazendo isso e agregar valor, trocar com as pessoas. Eu acho que a gente não precisa sofrer e passar trabalho sozinho, né? O outro, ele sempre passou por uma situação muito parecida e daqui a pouco a gente pode conversar com o outro e a gente pensar assim, por que que eu não pensei nisso antes? Uhum. Tão simples de resolver isso, eu fiquei um mês pensando nesse trem. Então, relacionamento, vendas, comunicação é muito importante aí sair da zona de conforto, fazer isso quase que todos os dias e, de fato, saber o porquê que tu tá fazendo aquilo, porque senão a Uhum. gente desiste. No primeiro percalço, desiste. Ah, Muito bom. isso é fato, né? E eu sou apaixonado por vendas, né? Minha trajetória toda foi voltada por vendas. E para mim existe o papel do vendedor e subprofissões, né? O vendedor que é advogado, o vendedor que é médico, o vendedor que é Uhum. especialista em mecânico, alguma coisa. Qual que é a tua dica para quem quer vender mais? Para mim, tá? Vendas para mim tá muito claro assim, que é quando eu faço algo que toca dentro do meu coração, tocar dentro do teu coração. Isso para mim é vendas, né? E que nem tu falou assim, eu não preciso ser apaixonado por vendas, mas eu preciso aprender, Uhum. né? Venda é técnica, venda tem jeito, venda se aprende. E depois que tu aprende técnica, que tu aprende como fazer, é um jogo muito bacana, é um jogo muito legal, um jogo muito gostoso, né? E tu consegue tirar aquele papel, que nem tu falou, o vendedor é um cara chato, fanfarrão, falador, né? Então tu tem técnica. Acho que o primeiro ponto sim é aprender a vender. Aprender a vender. Para mim não existe vendedor nato. Ah, a Jéssica é vendedora nata. Não, cara, estudou. Ela aprendeu a vender. Ela aprendeu como fazer, aprendeu a jogar o jogo. Acho que isso é extremamente importante. Hoje, quando a gente olha para as empresas, e eu concordo contigo, acho que vendas, para mim, vem em primeiro lugar. Não subestimando as outras profissões, mas vendas é sim mais importante, né? Nada acontece sem ter uma venda. Nada acontece. E hoje, quando a gente olha para todo um processo, assim, hoje a gente tem um processo de automação, tem inteligência artificial, tem marketing voltado para inteligência artificial, tem dados, né? Uhum. Eu penso, e aí quero a tua opinião também, e a opinião da Adri, que eu acho que isso não dá para voltar atrás. Com inteligência artificial, com automação. Eu acho que não tem como a gente regredir nisso, né? Uhum. Eu acho que diferente de um metaverso, a inteligência artificial, por exemplo, ela veio para ficar. E Uhum. está ganhando cada vez mais força. E acho que não vai ser aquela modinha que veio, passou e voltou. No meio de tudo isso, a gente tem pessoas. E aí a gente vê muita empresa deixando de prosperar por pessoas. Em que sentido? Eu tenho um processo bem estabilizado, eu utilizo inteligência artificial, eu tenho todo um processo de automação. Eu boto meus pés na loja, a casa cai. Por quê? Eu sou mal atendido, porque o vendedor não soube em que momento me abordar, em que momento falar contigo. O vendedor, às vezes, ele tá pistola com alguma situação que aconteceu. Então, a gente acaba esbarrando muito no processo de pessoas. E acho que é um grande gargalo que a gente tem. Hoje, conversando com inúmeras empresas, a gente vê que existe um tripé de dificuldades das empresas. Que para mim está muito bem claro, que é vendas, RH e financeiro, vendas, financeiro e RH. Não foge muito disso, pode ter alguma situação de logística, mas top 3, sem dúvida, é isso. O que tu acha que daria para fazer para tentar, e eu sei que é difícil, né?
Estudos saíram recentemente de um livro que eu li, muito bom, que fala sobre a capacidade de concentração do ser humano. Uhum. A geração anterior a essa geração agora tinha uma capacidade de concentração em foco de 12 segundos. A geração atual que está entrando no mercado de trabalho agora tem uma capacidade de concentração de 8 segundos. A gente perde pro peixinho amarelo que tem uma capacidade de concentração de 9 segundos, né? O que tu acha que a gente pode fazer, e eu acredito que seja mais um processo de conscientização, porque cada vez mais as pessoas estão falando menos com pessoas. Na geração nova, muito do telefone, muito do WhatsApp, mas as pessoas não falam mais com pessoas. E a gente vê isso num atendimento, numa venda, num processo. E eu eu gosto de comprar, gosto de gastar. E às vezes eu vou pronto para fazer uma compra, né? E vai dizer assim, cara, se tu me falar isso, eu vou comprar. Fala! E ele não Aham, Por fala. favor, me atende Aham. bem. Isso, se tu me olhar atravessado, eu vou comprar contigo. Se tu disser, o que faltou pra gente fechar essa venda? Eu vou comprar contigo. E as pessoas não fazem. Exatamente. Isso pode ser por N fatores. Como é que tu enxerga isso tudo hoje, sendo mentora, sendo consultora? E o que tu acha que daria para os empresários, principalmente, começar a pensar em fazer? Porque a gente ouve muito, o pessoal não quer trabalhar, tá difícil, tá complicado, né? Existe um turnover muito grande. Ninguém hoje, né, nasce, meu sonho é que meu filho seja vendedor, né? Os caras pensam, meu filho quer ir para a lua, mas vendedor não. Eu penso diferente, acho que vendedor é uma baita profissão, né? Tu quer ver um milionário, né? Tem um vendedor que estudou tanto quanto o médico, tu vai ver um milionário. E as pessoas não pensam assim. Que maneira tu acha que dá para dar de dica até, né, para quem vai nos assistir, de como tentar mudar essa mentalidade um pouco de quem entra no mercado de trabalho, quem vai para essa linha de eu vendas? concordo. Eu acho que cada vez mais é muita solução, é muita coisa, né? E eu gosto de simplificar esse processo, porque senão a gente fica muito ansioso, porque tem muita coisa para fazer, muitos desafios, porque tem desafio, né? Gestão de pessoas é sempre um desafio. E aí a gente parece, olhando para outros empresários, que a gente sempre está atrasado, né? Sempre vai ter um empresário. Às vezes é um exemplo, né? Lá na academia, eu tô super feliz que tô levantando lá um peso de, sei lá, de 6, né? Cada halter aqui. Muito feliz. Quero tirar foto que eu tô levantando um peso de 6 em cada braço. Aí chega uma pessoa e diz, nossa, isso me lembra muito meu começo. Aí tu pensa, puxa vida, eu Quero. tô aqui. Eu não comecei hoje. Eu tô aqui quase 2 anos. morrendo a levantar, feliz que eu cheguei. Tô achando que eu sou o melhor do mundo. E sempre vai ter alguém que vai olhar pra ti e vai dizer assim, isso me lembra o meu começo. E aí, tu tem a percepção de que a gente tá sempre atrás de alguma coisa e correndo pra buscar algo que a gente nem sequer se lembra no dia a dia. E aí, eu acho que essa questão, né, de faturamento, dinheiro, sucesso é consequência, né, de uma entrega para o cliente bem feita. E aí a gente volta para a experiência que a gente fala muito, né? Tem que ter uma experiência positiva. Mas o que é a experiência? E lá no instituto, lá quando nós tínhamos, a gente tinha uma experiência, por exemplo, a gente comprou aqueles sistemas de cheirinho. Então tinha os sistemas de cheiro para que quando a aluna entrasse no espaço, né, ela se conectasse com uma experiência ali. Legal. E aí tinha vários outros quesitos, né, que a gente inseria dentro desse contexto para que, de fato, a aluna se sentisse em casa e pertencente naquele contexto todo. Só que a gente sabia, de uma forma, naquele momento intuitivo, que depois a gente criou esse processo, que não adianta a gente colocar um cheirinho dentro do nosso espaço e fazer a aluna se conectar, né, com aquele aroma, se a gente atende ela atrasada. Se o atendimento estava previsto para as 8, a gente começa o atendimento às 8h30. Ou não adianta, por exemplo, a gente investir R$ 10.000 em ads, ou R$ 1.000 ou R$ 500 para patrocinar uma LP, se a gente espera para fazer o atendimento do lead um dia depois. Então, a pessoa vai entrar em contato conosco no WhatsApp e a gente vai levar horas para responder aquela pessoa. Ou se a pessoa compra conosco, depois ela nos manda mensagem pedindo ali uma informação ou pedindo ajuda para resolver alguma coisa, e a gente não atende ela da forma que deveria. Então, eu acho que antes da gente pensar em criar novas coisas, né, investir
às vezes, até investir pesado em IA, em tecnologia e coisa, a gente tem que olhar para aquilo que a gente precisa fazer bem feito, feijão com arroz. Os não negociáveis da empresa. Então, meu não negociável é deixar de atender cliente do dia que ela me chama, meu não negociável é não atrasar a cliente, né? O não negociável é o que os meus colaboradores daqui a pouco não mentir, não faltar com respeito a cliente. Então, lá na nossa empresa, a gente tinha duas placas visível, né, para todos os colaboradores. Não negociáveis e negociáveis. Então, o que não era negociável? Eram as faltas não justificadas, era falta com respeito ao cliente, era atrasar o cliente, né? O cliente está marcado para as 8, todo mundo tem horário, a gente sai de casa preparado, tem que atender às 8. Isso faz parte da experiência. E a gente tinha os negociáveis com os colaboradores. O que a gente podia negociar? Salário, férias, folga. Podia negociar tudo que de fato, né, ia fazer aquela experiência do colaborador dentro da empresa ser mais positiva. E aí, depois que isso tá bem estruturado, aí sim eu posso pensar no cheiro, eu posso pensar numa IA para automatizar um processo que tá moroso para mim, eu posso pensar em outras coisas que vai agregar nesse processo. Porque senão a gente começa, e aí tem várias empresas que a gente entra, as empresas são lindíssimas. Um café excelente, tem, se quiser, uma água com gás na geladeira que a pessoa te oferece, mas o atendimento não é bom. Mas a pessoa, ela não tá ali para ti, de fato, para te entender o que tu precisa e ofertar e resolver o teu problema naquele instante. E aí não adianta de nada, porque a gente percebe que é uma empresa que investe muito na experiência, né, lá de cima, mas o básico não está conseguindo, de fato, entregar. Então, quando a gente conversa com os empresários, né, com as empresas, e aí a gente percebe que tem muita coisa, né? Ele diz, tem uma IA, contratei um software, tem um sistema aqui de atendimento, aqueles bots lá no WhatsApp. Tá, mas o que é não negociável? Né? O que é os princípios da empresa? Esse não negociável, ele está sendo feito? Não. Tá, então a gente esquece o plus. Esquece a automação. Se o cliente, se aquele não negociável da empresa não está sendo atendido, e aí pode estar automatizado ou não. Mas a gente precisa garantir que aquilo de fato esteja sendo entregue para o cliente de uma forma eficaz. Aí depois, sim, a gente vai pensar em automatizar, em agregar valor e pensar em outras soluções. E aí, nesse contexto, ontem eu estava conversando com uma empreendedora, porque ela, Jéssica, eu preciso expandir para B2B, para empresas. Hoje eu atendo B2C, eu preciso capacitar melhor a minha parte a minha parte comercial, preciso desenvolver, preciso. Mas nem tudo é prioridade agora. Então, o que é a prioridade agora que vai atender? O que precisa agora? Preciso faturar mais. Tá, então, a gente vai olhar agora para venda. Vamos olhar para a carteira de clientes, como que a gente pode vender mais para os clientes. Automação, né, desenvolvimento de novos produtos, a gente vai botar num roadmap lá para frente, porque senão fica tudo muito agora, e aí a gente fica perdido com aquela parte de ansiedade, que a gente está atrasado, sempre tem alguém melhor, né, aquela que história. Tem um monte de coisa para resolver. Então, separar isso, que é a parte que eu acho que os programas de aceleração ajudam muito, né, da gente organizar as ideias. Botar as 10 na caixinha certinho, né? O que é prioridade agora, que a gente vai demandar menos esforço e vai ter mais resultado. E aí, depois a gente vai organizar o que a gente precisa desenvolver lá na frente. E aí, o que está gerando muito tempo ou que está gerando um limitador, a gente automatiza. E aí, a gente vai procurar a solução no mercado que vai encaixar no nosso negócio, não o nosso negócio encaixar numa solução no mercado. Porque senão fica aquelas empresas com 7 softwares, CRMs, Sim, sem se conversar, sistemas, sem sentido algum, às vezes. que aí gera mais trabalho para a gente cadastrar e pior, às vezes a gente tem um sistema, um CRM, onde a gente cadastra tudo certinho, mas a gente não faz nada com Não tem nenhuma gestão sobre aquilo. com aquela informação. Então, o que eu preciso, né? O que eu quero com esse sistema? Quero gerenciar tal coisa e gerar tais dados. Bom, esse sistema aqui está alinhado com aquilo que a gente precisa, tá? Então, vamos implantar. Porque senão a gente começa a pegar o sistema do mercado e a gente se adaptar aos sistemas, ao invés de ser o inverso. Perfeito, muito bom, muito bom. Tá bom o papo, né? Ótimo. Tá gostando? Excelente, eu preservei meu outro braço. Que bom. Tô só com um Que queimado, preservei o outro braço. Por falar em aceleração, o pessoal quiser se inscrever,
no ciclo de aceleração do Lab. Sim, por favor. Estão abertas as inscrições? Estão abertas as inscrições, abriu dia 8. A gente vai com inscrições até dia 17 de fevereiro. É só entrar pelo link da bio do Instagram ou direto pelo site do Lab. Lá tem todo o edital certinho, sobre as aulas, sobre os encontros. Vamos como botar o link no funciona. vídeo aqui também? Vamos, bom. vamos botar. Maravilha. O pessoal da edição, por favor. E lá no edital tem tudo certinho com as datas, algumas datas já previstas, né? Dos encontros mais importantes, assim, presenciais. E também tem um formulário para se inscrever. Então, inscrevam-se, não percam essa chance de participar. Quanto? É de graça, né? De graça. But... Lá vem umas. But É de graça, mas... a startup ganha uma bolsa de R$1.000 por participar durante todos os meses que participar das mentorias. Então, R$1.000 por mês. R$1.000 por Ou mês. seja, não paga, ganha. Não paga, ganha. Muito Adri, bom, qualquer maravilha. estado do Brasil pode participar. Qualquer Boa. estado do Brasil, Rio Grande do Sul inteiro. A gente tem aulas presenciais na quinta-feira, mas quem é de Porto Alegre ou região, a gente consegue ajustar da melhor forma possível para quem é de outro estado, ou de uma região um pouco mais distante aqui de Porto Alegre, para fazer a aula da quinta-feira presencial, ser online também. Então, fique muito à vontade. Nós já tivemos em vários ciclos startups de outros estados, então é bem legal essa troca. Preciso ter CNPJ, da minha ideia. Não precisa. Não precisa ter. O podcast virou, né? Vocês entenderam? Parece que o jogo virou. É Jéssica Fit Brielle, por favor, coloca aí. Tô anotando os pontos aqui, um ponto pra Obrigada. Jéssica. Não precisa ter CNPJ. Pode ficar bem tranquilo, pode vir com a tua ideia, num papelzinho assim mesmo, ó. Que a gente dá um jeito de te ajudar a desenvolver essa ideia. Pode vir com a tua ideia já faturando, bombando no mercado. A ideia aqui é te ajudar, é fazer as mentorias individuais, é ter as aulas, as trocas, network, eventos que o Lab participar, a gente te levar com a gente. A gente está aqui para te ajudar. Então, não tem critério de CNPJ, não tem critério de quanto tempo a minha empresa precisa já estar rodando. É da melhor forma possível para facilitar, né? Uma dica, olhem pro comércio. Exatamente, Isso é bem importante. importante. O comércio precisa de ajuda, principalmente pela situação que a gente viveu no ano passado. E cada vez mais precisa. E uma das nossas missões é interiorizar cada vez mais as soluções e levar para o interior a inovação. E tem também uma coisa, uma coisa que eu lembrei, no site tem todas as startups que já passaram por todos os ciclos de aceleração. Então, daqui a pouco dá uma olhada lá, ver o que é, as soluções que passaram, se tem alguma que tu conhece, daqui a pouco quer trocar alguma ideia com elas, quer nos chamar. Se Fica à tiver vontade. alguma dúvida também, tem o nosso número, tem o nosso Instagram. Só chamar que a gente pode marcar um momento também, tirar dúvida. O importante é participar, não deixar de participar por causa de dúvida, né? Maravilha, muito bem. Boa. Parece bom demais pra ser verdade, mas é verdade. Pergunta final. Mas é verdade. Ele mexeu até a orelha. Pergunta final. Desculpa. Qual hoje, pra Jéssica, qual é o maior sonho da Jéssica? Oh, Deus. O maior sonho da Jéssica... Ah, não, isso não tava no script, gente. Nada tava, né? Nada, tá? O maior sonho da Jéssica. Acho que é sustentar essa liberdade financeira que eu conquistei, né? Liberdade financeira, liberdade geográfica, e seguir nessa trajetória de fato, impactar. Quanto mais negócios eu conseguir, de fato, ver as pessoas, né, gerando valor no mercado de uma forma muito genuína. Mudando, de fato, sabe, as coisas lá no final, no final, assim. As coisas sendo transformadas por conta dos programas de aceleração que a gente participa. Legal, que bacana. Muito legal. Senhoras e senhores, Jéssica Matos com a gente. Muito Ai, obrigado. Meu Deus, me emocionei. Demais. Muito obrigada, viu? Obrigado, Adorei. tá? Valeu. Obrigada, Obrigado por estar com a Adri. gente. Muito bom. Obrigado por fazer parte dessa história. Esperamos né? bater o recorde de inscrições agora para esse Sim. Com ciclo. Eu certeza. já com certeza. avisei. Bora, porque depois vai vir novas startups. Tá ansiosa por esse novo ciclo? Muito. O ciclo passado foi excelente, muitos negócios, né? Foi
Foi difícil escolher no final ali os destaques. Bem difícil. Parece que a cada ciclo que passa, mais negócios incríveis estão se aproximando. E eu acho que esse vai ser incrível. A gente vai ter várias surpresas aí de negócios bons. Muita coisa boa. Muito bem. Minha parça, curtiu? Muito. Foi bom? Muito, foi ótimo. Maravilha. Muito bom. Boa. Pessoal, chegamos ao final, então, do nosso primeiro episódio, né, de Mentoras, com a Jéssica Matos. Na sequência, a gente tem entrevista com as demais também. Fica ligado nas nossas redes sociais, que a gente divulga tudo por lá. Gente, valeu, muito obrigado. E Até a sigam- próxima. Obrigada. Sigam o Lab nas redes sociais, hein? Não esqueçam disso, por favor. Importante. Beijo pra todo mundo. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.